Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com o João Kepler, sócio da Bossa Nova Investimentos. João, você escreveu um artigo recente em que você dá uma série de conselhos para jovens, para empreendedores. Se não me engano, são 15 dicas, 15 conselhos. Eu selecionei alguns, eu queria conversar sobre eles com você. Bacana. Um dos conselhos é não siga a manada. O que você quer dizer com isso? Eu gosto muito de orientar os mais novos, até porque é um tipo de orientação que eu não tive, né? Eu sempre fui autodidata e saí fazendo, e hoje eu procuro passar para eles as minhas experiências práticas. E não siga a manada é justamente que uma época da minha vida eu segui muita gente, achando que aquele era o melhor caminho. E muitas vezes não é o melhor caminho seguir a manada. Você tem que olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está vendo. Às vezes você é obrigado a seguir a manada, obrigado a ir junto, mas cara, você está ali meio que incomodado e insatisfeito no bom sentido. Então, para não seguir a manada, você conteste as coisas, fica um pouco satisfeito para saber se o melhor caminho não é por aqui. Por que tem que ser por aqui? Por que tem que ser do jeito que está todo mundo fazendo? Por que não ir por aqui? Não é ser aquele rebelde, como a gente tinha no passado, o rebelde de Woodstock. Não, não era isso. Não é, o momento hoje não requer isso. O momento hoje requer você ter um pouco mais de sensibilidade e pensar nas oportunidades e nas possibilidades. Então é nesse sentido que eu oriento os meus filhos e oriento os empreendedores que querem me ouvir. Uma outra dica é não se preocupe tanto com a palavra sucesso. Por quê? Porque tem muito guru. Guru de sucesso, riqueza não sei o quê, sabe essas coisas? Você não é um guru? Não, de jeito nenhum. Não sou influencer, não sou guru. Eu sou um cara que falo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Se isso for útil para alguém, que bom. Eu estou compartilhando o conteúdo. A minha missão de vida é aprender, servir, ganhar e compartilhar. E o que eu estou fazendo hoje é compartilhando aquilo que eu aprendi às duras penas, sem ninguém me ensinar, como autodidata. Então, a ideia é justamente essa. Não ache que o sucesso dele é o seu sucesso. Cada um tem o seu sucesso, é uma medida muito relativa. Você precisa encontrar o que te faz feliz, o que você se agrada. Muitas vezes, tem gente que não conhece o mar. O sucesso é ir e conhecer o mar. Então, num exemplo bem simples, eu digo para as pessoas, você não precisa ser aquele cara, você não precisa ter um jatinho, você não precisa ter uma casa não sei aonde. Você não precisa disso, cara. Você precisa de muito menos. E comemore cada resultado pequeno. E no futuro você vai juntar esses resultados, aí sim você vai conseguir dizer, putz, fiz muita coisa na vida que gerou sucesso para você, também para os outros. Não queira só para você. Então é nesse sentido que eu digo que eu me sinto um cara vitorioso, porque imagina quantas vidas e quantas pessoas eu ajudo. Ou através do investimento, ou através dos meus livros, ou através do meu... Um outro conselho é não se desespere com as escolhas erradas e com os erros. Hoje eu vejo que tem muito jovem que quer ter uma startup porque quer chegar ao sucesso e esquece da jornada, da trajetória, que é cheio de percalços, de fracassos e de erros. Exato. Você vai errar. O que você não pode fazer é cometer os mesmos erros de sempre. Então você vai errar e você sabe que vai errar. Então, errou? Conserta, aprende, levanta, vai embora. Você não pode cometer aquele mesmo erro. Você já errou? Eu várias vezes. Quais são os seus erros? Muitos. Já quebrei a empresa, então eu sei quais são os erros que eu não posso cometer novamente. Confundir faturamento com lucro e etc. Coisas que a gente, quando é muito novo ou quando não tem orientação e mentoria, acontece isso. Então você não precisa se desesperar. Errei, fim do mundo. Não, cara. Você não pode ficar carregando o fardo pro resto da vida para frente. Você tem que olhar aquilo como aprendizado, deixar ele no canto, seguir sua vida e sempre se inspirar lá atrás do que você já aconteceu e tente resolver as consequências dos erros seus. Porque muitas vezes a consequência do erro do empreendedor reflete em outras pessoas. Então você vai ter que consertar isso ao longo da sua vida, sim. Porque você não vai deixar alguém prejudicado. Outra dica é procure por mentores. Qual que é a função dos mentores? Um mentor, ele faz pergunta. O mentor é o cara que já passou por isso. Tem track record. É um cara que já sofreu, já passou, já venceu. Não procure... Mentor é diferente de professor, apesar de ter O no final. Professor tem a sua função teórica de passar teoria, modelos, métodos. O mentor é um cara que já fez aquilo. Então procure pessoas porque já passaram por isso, para poder se aconselhar. Sempre dentro da sua área de preferência. Você tem mentores? Eu tenho várias pessoas que eu me inspiro, e eu tenho um mentor na área de comunicação, por exemplo, que é o Bob. Eu tenho um mentor Quem na é área... o Bob? Bob Floriano é um rapaz que trabalha muito com comunicação enfim, eu tenho sim em algumas áreas. Em Venture Capital eu tenho o próprio Pierre, que é o meu mentor. Eu estou sempre me consultando com ele. Na área de gestão, tem o meu coautor do livro, Thiago Oliveira, que é o meu mentor na área de gestão
empresarial básica. Então, assim, eu tenho umas pessoas que eles se relacionam comigo, sabe? Na área financeira tem o Thiago Nigro. Então, tem uns caras que eu escolhi. Muitas vezes eles nem sabem que são meus mentores, mas eu troco e eu converso e aí eu aprendo muito mais porque eu tenho duas orelhas e uma boca. Eu ouço mais do que falo. Um que eu achei bem curioso é todos nós temos um pouco de vilão, vítima e herói a cada momento. O que você quis dizer com isso? Dizer com isso que você não pode ser sempre o bonzinho ou sempre a vítima. Tem uma hora que você tem que ser cruel. Mas você não... então vilão é o cruel. Num filme, imagina um filme, tem várias figuras no filme. E você não quer ser aquilo, mas numa hora você dá razão para aquele cara. Então você tem que mesclar na sua vida um pouco de tudo. Você não pode ser só a vítima, só o bonzinho ou só o vilão. Né? Então você tem que entender que isso acontece. Isso acontece. Vai ter um momento que você tem que ser radical, vai ter um momento que você tem que apertar o botão, vai ter um momento... O que você precisa entender é o equilíbrio disso tudo. No dia a dia você tem que ser um equilíbrio disso. O Sucesso está no Equilíbrio, o livro do Robert Young, que é sensacional, e que é um dos meus livros de cabeceira, inclusive, ele fala sobre isso. Não é que você tem que sair do equilíbrio em determinados momentos e entender que isso é normal. O que você não pode é ficar lá, você tem que voltar para cá, para o equilíbrio. Você se recorda de algum momento vilão seu? Ai, putz. Não, aí você foi longe. Não quer comentar. E um momento herói do João? O momento herói, assim, quando eu estou fazendo bem, eu me sinto herói. Quando eu estou compartilhando conteúdo, eu me sinto herói. Quando eu estou... o momento vilão, na hora que eu dou um não para uma startup, pode ser caracterizado como... eu estou sendo o vilão naquele momento, porque é necessário, é preciso. O não é educador, né? O não educa mais do que o sim. Eu faço isso com meus filhos, faço isso com a startup. Então, o momento herói é quando eu estou compartilhando conteúdo, quando eu estou gerando informação. Aí eu me sinto herói quando as pessoas dão feedback. Pô, João, vi você lá com o Ralph, que bacana, me ensinou tal coisa, isso é legal, aquilo que você faz. Tal. Agora, você falou do seu filho é um empreendedor, então filho de peixe, peixinho você investiu no seu filho? Não investi no meu filho. O Davi tem uma empresa, eu tenho 3 meninos empreendedores, os 3 têm negócio. Mas o do meio, o Davi fez uma startup e eu não investi na startup dele. O que é a startup dele? Era uma startup de material escolar, ele montou aos 13 e terminou vendendo aos 18. Agora ele vendeu recentemente para a concorrente, a empresa dele. A empresa dele material escolar, fez um pitch, saiu fazendo, montou com os sócios desenvolvedores, desenvolveu, botou no ar, e aí terminou vendendo, fez um livro aos 16 anos, e foi embora morar nos Estados Unidos. Mas eu não vi... Tanto é que eu não investi na empresa dele que ele foi buscar dinheiro no Shark Tank, num programa de televisão. E ele conseguiu? Não. Também não conseguiu? Recebeu, não. E eu comemorava e a mãe chorava. Por que eu comemorava? Porque não pode ser fácil para ele. Por que tem que ser fácil? Porque é filho do João? Muito pelo contrário. Tem que sofrer, tem que ralar. A gente só aprende, Ralph, quando sofre, quando rala. Eu não estou dizendo para todo mundo quebrar ou sofrer, não. Mas o não é muito educador, cara. Meu filho, eu digo que ele criou anticorpos. Ele é muito mais preparado hoje do que ele era antes. Imagina quando esse menino tiver 20 anos, 21 anos. Eu vejo jovens com 22 anos não sabem o que quer da vida. Ainda não está preparado. Pai super protegendo o filho. Por exemplo, eu nunca dei mesada para os meus filhos. Por que eu não dou mesada? Porque eu não quero dar o fixo garantido para eles. Eu não quero que eles tenham a sensação do fixo garantido. Porque experimenta tirar o fixo garantido de alguém. Então, lá com 21 anos ganhando mesada, 22 anos. Cara, tem que se virar, velho. Se vira, moleque. É o lema lá em casa. Agora eu vi que você tem um hábito de acordar às 5 horas da manhã. Isso é uma coisa que está cada vez mais comum. Muita gente acordando 5 horas da manhã. O que você faz tão cedo de pé? Bom, veja, existe essa história de o clube das 5 e tal. Não é meu caso. Eu sempre acordei cedo e dormi cedo. O fato, não sei como é que você sabe dessa história, mas dessa história das 5 da manhã, mas eu estudo para ler e para escrever. É o momento que eu tenho de silêncio total. E eu tenho muito mais inspiração de manhã do que de noite. Então, só por isso que eu acordo cedo. É uma mania útil e que se tornou um hábito importante para a minha vida de decisão, de informação, de tomada de decisão, que eu estou com a mente fresca, eu estou descansado e eu fico propício a receber conteúdo novo e também para escrever, é a hora que eu escrevo. Então as pessoas, você posta às 6 horas da manhã numa rede social. Eu posto aquilo que eu acabei de pensar que é útil para alguém.
Então, João, muito obrigado por participar do programa. Tenho certeza que você vai inspirar muito empreendedores com as suas dicas. Oh, parabéns pelo programa, parabéns por tudo. E estamos juntos já há bastante tempo. Que bacana, você fez um overview geral de tudo que eu ando fazendo por aí esses tempos e quero voltar, hein? Obrigado, João. Este foi o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu conversei com João Kepler, sócio da Bossa Nova Investimentos. Curta a nossa página no YouTube, Neofeed Brasil, e ouça o programa nas principais plataformas de podcasts: Apple, Spotify, Deezer e SoundCloud. Até a próxima!